Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, seja lá qual horário que você está nos assistindo. Chegamos novamente ao nosso episódio do PriorizeCast. Faz tempo que vocês não nos veem, nós ficamos um pouco parados aí, quase 4 meses. Eleição e tudo, a gente resolveu dar uma folga aí para todo mundo, até porque o nosso cameraman aí estava correndo a política, não era só por isso, mas... mas enfim, a gente acabou dando uma folgainha e agora estamos voltando novamente e nós chegamos ao nosso 16º episódio do PriorizeCast. Então lembre de comentar, curtir, ativar o sininho para que você sempre tenha aí retorno dos nossos programas, do nosso episódio. Renan, nosso companheiro de palco aí novamente, terminou a licitação, agora está aqui, então hoje foi já corrida de manhã, à tarde já é corrida de novo. E hoje o nosso convidado é muito especial, Iris Gelp, que é considerado o maior vendedor de colchões do Brasil. E você aqui quer aprender a entrar em qualquer negócio, eu comentava antes com ele, todo mundo que vai para a licitação tem que ter a expertise do privado. E precisa saber vender, precisa saber se comunicar. E o Willis tem toda uma experiência, uma bagagem, ele é proprietário da Vitrine Imóveis e depois ele vai explicar o porquê também da vitrine. E é algo muito interessante porque a gente acaba pecando, seja a gente no pessoal, às vezes, a nossa vitrine, o que a gente faz com ela, o que as pessoas veem na gente, e aí tem toda uma lógica por trás também do nome Vitrine Imóveis. E a empresária já possui mais de 45 anos de atendimento ao público. Foi bancário, é empresário, já foi presidente da associação empresarial, então tem uma bagagem extremamente rica nesses 45 anos. Iris, seja muito bem-vindo ao nosso PriorizeCast. Hoje o nosso bate-papo vai ser de empreendedorismo. Acredito que eu vou aprender muito com vendas, porque é algo que eu sempre estou estudando, sempre estou tentando aprimorar. E seja muito bem-vindo e vamos debulhar esse podcast hoje. Perfeito, Cleber. Obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo aí de participar do PriorizeCast. Somos vizinhos, somos amigos, conhecidos. Obrigado aí a Renan pela oportunidade também. Vamos fazer um bate-papo bastante descontraído, para que vocês possam tirar bastante dúvidas, porque a gente está aí todo dia se cumprimentando e tal, e às vezes as pessoas não conhecem as histórias das pessoas de perto. E realmente eu tenho aí uma bagagem, por assim dizer, um tanto quanto grande. As pessoas, primeiramente, duvidam e ficam assim, mas como 45 anos de atendimento ao público? Não, e é realmente isso. Eu comecei lá em 1984 como office boy, eu era funcionário do Banco do Brasil e acabei fazendo carreira dentro dessa instituição. Aprendi bastante. Então, 16 anos de banco e mais 29 anos de loja, vendendo móveis, estofados, colchões, presentes, decorações, eletroeletrônico, enfim, bastante produtos. Isso nos deu assim uma certa experiência que pode complementar justamente quem está começando aí. Né? Você começou com quantos anos no banco? Era aquele cargo que todo mundo começou, porque bastante gente que eu já entrevistei começou em instituição bancária com 14, 15 e fazer essas entregas. O que era? Porque antigamente todo mundo falava que tinha bastante disso. Isso, então a minha história pessoal de vida é uma história triste. Eu não gosto de tristeza, vivo sempre alegre e tal. Mas a minha história em si era um pouco triste porque, assim, quando a minha mãe estava grávida de 8 meses, ela perdeu o marido. Então eu não conhecia o meu pai. Então, às vezes as pessoas realmente perdem o pai, o genitor aí com uma certa idade e sentem. Imagina a gente que não teve a oportunidade de conviver com o pai. Mas, claro, ela sempre nos deu educação. E aí, o Banco do Brasil, as agências bancárias, eles faziam assim, eles iam nos colégios e pensavam as melhores notas e as pessoas, as crianças que tinham alguma dificuldade, assim, pessoal. E esse foi o meu caso. Então, na época, nós fomos escolhidos em cinco alunos, e eu sempre estudei demais, e aí eu me dedicava e acabei, sempre tirava nota boa. E aí, os 5 tinham a oportunidade de fazer um concurso para ser office boy, que era aquele rapazinho que levava os extratos e tirava extrato. E foi bem interessante que eu acabei passando.
Então, nesse concurso, lembro até hoje que para o meu primeiro gerente, ele era um tanto quanto alemão, era o seu Heinz Helmut Kessler. Então imagina Só de eu ver, o cara já acha que tá levando um pito aqui, né? Isso. Então, alemão em casa, a mãe sempre bastante disciplinadora, e agradeço isso, porque daí nos deixou bastante reto, né? Aí, dentro do Banco do Brasil, que também sempre foi muito correto, e isso é testemunho ocular. Se por acaso hoje lá o caixa lá faltar 14 centavos, o funcionário vai procurar essa diferença. Alguém pensa assim, não, mas é mais fácil pagar os 14 centavos. Não, é justamente para que... Não aconteça de novo. E para conferir que às vezes a diferença é maior e ali é só o... Sempre até tem uma regrinha do 9, quando a diferença... Somando os números desse 9, quer dizer que não era aqueles centavinhos, você cometeu um erro maior e aí tinha que ser pensado. Então, toda essa disciplina fez com que eu trouxesse isso para a minha vida e para o comércio. E acredito que é fundamental. Hoje, o grande trunfo, pode ser na área jurídica, na comercial, é a palavrinha confiança. Se o cliente confia em você, você vai vender. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter um ótimo produto, pode ter um preço fantástico, pode prestar um serviço maravilhoso, mas se o cliente não confia, não dá negócio. Não tem liga. Então, e como faz para ter esse contato? Não acontece de uma hora para outra, né? Com certeza. Na minha opinião, um dos pilares da venda é o relacionamento. E alguns vendedores, principalmente em cidade pequena, eles acabam criando assim algumas situações deselegantes, por assim dizer. Então, na hora de vender, eu gosto de vender muito colchão, então aí eu sou solícito, eu sou alegre, brincamos e tal. A partir do momento que eu saio da loja, encontro o Renan, encontro o Kleber, e aí eu não te dou mais bola. Puxa vida, o sorriso amarelo ele não convence. Então, a pessoa tem que ser autêntica, tem que ser a mesma, tanto quando ela está à frente da venda, quando ela não está. E o cliente percebe isso. Vocês percebem isso. Com certeza, em algum momento, vocês foram comprar alguma coisa e já se depararam com essa situação. Enquanto está sendo ali a relação cliente-comprador, só alegria. Aí, assim que fechou a venda, o cara nem te dá mais atenção. Olha que deselegante, olha que... Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso. Quando a gente, na nossa profissão, a gente tenta manter uma urbanidade, uma aparência, por exemplo, de eventualmente não fazer, né, algo que não combine com a profissão, a OAB sempre tenta pelo menos passar uma orientação para que você se mantenha o mesmo padrão. Uhum. Isso vem ao encontro, você disse, porque o que se espera, pelo menos de alguém da profissão, é que se mantenha um padrão dentro daquilo que se espera, né? Correto, probo. Uhum. E aí eu passo uma imagem dentro do escritório e faço totalmente dos avessos fora. Claro, que eu digo assim, ali eu estou vendendo talvez uma imagem reta, correta, mas talvez para vender produto jurídico também eu deveria e tem, né? A gente tenta sempre se esforçar, manter um padrão de comunicação sempre aberto, né? Um canal de comunicação aberto. E uma questão que, né, pegando esse gancho que vocês estão falando aí, é a questão de deixar uma porta aberta, né? Então você vai, conversa com o cliente na loja, né? Convence ele que aquele produto, né, é bom, é necessário, vai ajudá-lo, vai suprir a necessidade dele. Né? E como você comentou, tem toda essa parte de relacionamento, deixa o cliente gosta, passa a confiar em você, deixa a porta aberta, né? E aí você sai na rua e às vezes você vai lá e tranca a porta. Bem assim. E aí quando você, né, essa pessoa entrar novamente dentro da loja, aquela porta que quando ele saiu da loja a primeira vez você deixou aberta, já não estará mais porque você fechou
né, na sua vida, vão ser no cotidiano. E eu digo isso, eu não falei antes, né, aqui antes da gente iniciar, mas eu né, iniciei a minha carreira, vamos dizer assim, né, profissional numa loja, né, eu trabalhei como vendedor. Não fui lá, eu não me considero um vendedor dos melhores, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Até eu agradeço a parte de vendedor que me ajudou a dominar essa minha timidez, mas eu sempre fui muito tímido. Então, de chegar no cliente, isso sempre para mim foi um tabu, por assim dizer. Mas era gostoso quando o cliente veio e falou assim, não, eu vou, em ti eu acredito. Né? Qual que é a marca que você, eu trabalhava em loja de roupa, qual que é a marca que você me indica? Era gostoso você escutar isso, porque você pensa, pô, a pessoa está confiando em mim para esse ponto, né? Até às vezes eu levava um puxão de orelha que eu falava assim, não, mas você não pode falar qual que a marca é ruim, qual que é a marca boa, mas eu falava assim, não, mas eu vou falar a verdade, né? Para mim a marca boa é X, né? Ó, a Y lá, para mim pelo menos não funciona, né? E aí o cliente ia lá e pegava a marca X. Então você sempre deixar essa porta aberta do relacionamento para o vendedor é essencial, porque se você fechar para abrir de novo é complicado. Veja como essas técnicas que a gente utiliza para fazer o curso Expert de Venda de Colchão é um curso que nós criamos aí com 40 horas aulas e 22 módulos. E esse curso, só já te aproveitando, está disponível, por exemplo, se alguém quiser entrar, não sei se é Hotmart, Kiafy, tem isso fácil para comprar, não? Tem. Então vou colocar o link depois aí. Isso, só para aproveitar o gancho, o Renan falou duas coisas importantíssimas, que é a confiança, pode ver ali, ó, e verdade. Então, o vendedor, que ele quer ser vendedor, ele tem que ter algumas características. A primeira delas é gostar de pessoas. Quem não gosta de pessoa não pode trabalhar com venda. E aí, é claro, gostando de pessoas, se você se predispor a falar a verdade, é um baita caminho. E eu queria abrir um parênteses, porque eu estou aí com 55 anos, completo agora. 29 anos de loja, foi semana passada. E aí eu tive a oportunidade e a felicidade de, em 1994, quando eu casei, eu acabei trocando de religião. Eu sou cristão, né? Respeito todas as religiões, mas naquele momento eu tomei uma decisão que foi a decisão mais acertada da minha vida. Vocês devem estar se perguntando, qual foi? Será que foi casar? Não. Naquele momento lá, naquele mês, eu resolvi nunca mais faltar com a verdade. Vocês não têm noção que exercício. Porque às vezes a gente vê assim, a pessoa, não, eu falo a verdade, mas em alguns momentos eu tenho aquela mentirinha doce, mentirinha branca. Não, eu fui extremamente radical, inclusive, por conta da criação. Nunca mais faltei com a verdade. A minha vida assim abriu de um jeito, porque quando você fala a verdade, é olho no olho, você não precisa... Você fala o que você sabe, se não sabe, você vai dizer, não sei, vou procurar saber. E aí, aquilo me abriu assim umas portas, porque pensem comigo, para você usar de mentira é um exercício doloroso, porque hoje aqui nós estamos falando de um assunto, e se eu resolvo mentir, que será que daqui 1 mês ou daqui 2 meses eu falei? Não vou ter... Então não, eu me predispus a falar sempre a verdade, e olha, eu confesso para vocês, é muito difícil. Desde uma coisa mais simples, vamos lá, cheguei no aniversário, a pessoa me ofertou um bolo, um simples bolo, mas se eu não gosto do bolo, eu tenho que ter uma habilidade para dizer que eu não gosto de bolo, porque se eu disser que eu gosto do bolo, venho de novo e me serve mais um pedaço, né? Em vendas é terrível, porque daqui a pouco você está vendendo um colchão e o cliente quer um colchão baseado no preço. E aí, naturalmente, que o valor agregado alto em relação ao valor agregado baixo vai ter diferença de qualidade. E aí o cara gostou do colchão que é inadequado para o biotipo dele. Biotipo é a relação peso e altura, né? E aí como você vai falar naturalmente que o colchão é ruim? Porque daqui a pouco eu vou precisar vender esse colchão. Então, eu tenho algumas técnicas de falar a verdade, dizendo, olha, esse colchão não é adequado para você, ou para o senhor, ou para a senhora. E isso vai te dando uma confiabilidade que vai sendo escalonada. E esse caso aí do biotipo, o vendedor é a pior coisa que tem, se o senhor me permite, porque a gente que trabalha com... Porque às vezes uma pessoa chegava assim, eu vi isso tamanho G, aí eu olhava para a pessoa e falava, assim, ó, o tamanho G, eu não falava, não deve, né, falar, o tamanho G é ali,
né? Mas assim, né? O teu EGG. É complicado. Quando a gente mexe com o biotipo da pessoa, vai pro ego. Isso. Né? Então você fala assim, não, tamanho G, né? Existem marcas e marcas, eu falava. Eu, vamos dizer assim, né, da loja onde eu trabalhava, eu usava tamanho tal, da marca Y eu usava tamanho X, o outro tamanho Y, né? Por quê? Porque tem essa variação também. E aí eu conseguia fazer ele pensar, opa, mas pode ser que então esse G não vai servir para mim, mas o GG vai, sabe? Então, como eu digo, eu conseguia fazer que ele entendesse, para ele não se sentir mal. Eu colocava como se a culpa fosse da marca. Mas realmente é, porque, como eu digo, cada marca tem um molde diferente. E tem tipos diferentes. Assim, tem a Baby Look, que é mais justinha, né? Tem a, vamos dizer assim, hoje tem a Slim também, que é mais justinha. Tem a Casual, que já é mais larga. Então, tudo isso eu falava para tentar demonstrar para ele assim, ó, talvez o G não vai servir, mas o GG vai, o GG eu acho que é melhor para esta situação agora. Então, mas vamos transportar para as nossas profissões. O senhor como advogado, né? Às vezes tem que falar uma coisa que o cliente não está querendo ouvir, mas é necessário. Eu como vendedor de colchão. Então, tudo está baseado no gostar da pessoa. Para que eu possa indicar o colchão adequado para diminuir as dores nas costas, para que o cliente tenha conforto, é fundamental eu ser verdadeiro, sem ofender, mas de uma maneira que não fique assim pejorativo. E é fácil, desde que você esteja predisposto a ajudar. Mas eu não quis fugir do assunto por causa do curso, só quis aproveitar o gancho ali. Já claro. Você faz, por exemplo, depois de um tempo, porque assim, o colchão ele tem uma vida útil. Sim. Né? Você também vendeu um colchão que não é para ele, a tendência é que aquela vida útil do colchão vá muito mais rápido. Sim. Isso também não atrapalha, vamos dizer, futuro, um LTV, vender para o cliente novamente, porque você precisa vender para esse cliente mais vezes ao longo dos anos, né? Sim. Então, o colchão não vai durar 30, 40. Tem gente que talvez use 30, 40 anos, mas o colchão não é para isso, né? Cada pergunta perfeita, então assim, eu vou falar do curso e depois eu volto ali só para nós seguir a sequência. Então assim, numa oportunidade, então nós criamos o curso Expert de Venda de Colchão. Seja um Expert de Venda de Colchão. E ele foi bem interessante porque isso aconteceu em junho de 2017. Numa oportunidade, uma revista bem famosa no nosso ramo, que se chama Móveis de Valor, me ligou dizendo assim, Iris, precisamos da tua ajuda aí. Era numa quinta-feira. Nós precisamos 100 dicas para vender mais o ano inteiro. Eu digo, nossa, doutor Ari, 100 dicas, não dá para ser 20. Ele disse, não, viu, você tem potencial aí, escreva para mim aí. Tá. Eu digo, quanto tempo eu tenho? Aí era numa quinta, ele disse, se você conseguir até na outra quarta-feira para poder editar a nível nacional, eu agradeço. Mas como eu gostava muito, comecei a escrever ali mesmo, ali. Na sexta-feira já estava pronto. E aí tive a felicidade de escrever 126 dicas para vender mais o ano inteiro. Olha só, então, o que é gostar de venda. Tanto que daí eu acabei dando um pouco mais de trabalho para ele, porque daí ele teve que suprimir 26, né? Para que pudesse se ajeitar e se ajustar no tema que era 100 dicas para vender mais o ano inteiro. E aí fiz ali e tal, aí cheguei em casa assim bastante eufórico, né? Imagina, eu disse, olha, eu fui descoberto aí a nível de Brasil e pediram para mim fazer um artigo numa revista de grande circulação nacional. Reuni a família ali, eu tenho 3 filhos, né? Tava a mulher, os 3 filhos, o Benhur, o Bernardo e o Bruno. E eu lembro que o Benhur era um pouco, já estava de maior, deles, pai, eu não tenho tempo. O que foi, Benhur? Eles, eu vejo a dedicação aí do pai, levanta cedo, fica trabalhando de vendas. Aí quando chega num patamar assim, deu de mão beijada para a revista, né? Aí eu vi que o Benhur realmente era diferenciado, porque com aquela idade já ter essa percepção, aí foi pego de surpresa, lógico, né? Mas eu aproveitei de passar um ensinamento como se fosse de pai para filho. Que eu recebi lá, por não ter pai, eu recebi lá na 6ª série. Que tinha um professor, numa oportunidade, que dizia que conhecimento não é nada se a gente deixar só pra gente. Uhum. Não adianta nada. Eu ser um expert de venda de colchão,
vou passar minha vida, não repassei. E o contrário é muito interessante. Quando a gente passa informação, e por isso vai aí, meus parabéns para a Priorize, porque, de certo modo, está passando informação jurídica, comercial, de vendas, e muitos podem estar se aproveitando Você sabe que eu vou a tua colocação é muito interessante, porque assim, você passou a informação, mas quanto mais a gente passa a informação, mais a pessoa vê você sempre como autoridade. E, perfeito. Por exemplo, alguém que vai comprar algo de você, não é porque ela já ganhou aquilo de graça. Pode ser que você entregue as mesmas informações naquele teu curso, mas o fato dela ter um contato direto, às vezes daqui um pouco contigo, vai ajudar muito mais ela do que aquela informação. Então, assim, você deu a informação de graça, a pessoa pode comprar a mesma informação num curso, só que ela vai ter o acesso contigo, né? Bem assim, e isso ele vai irradiando, sabe? Eu fui descobrir isso lá quase 8, 10 anos depois, e aí lembrem de me fazer essa pergunta no final, porque é bem interessante. Daí eu tento fazer um link dessa história. Então eu aproveitei ali para repassar para os filhos que conhecimento não adianta de nada se você ficar tudo travado. Eu comparo com uma nascente de água. Quanto mais água você tirar, mais vai dar água. Olha que divino, a natureza é assim. E os seres humanos também têm que ser assim. Nós temos que repartir o conhecimento. E funciona. Aí, com relação ao curso, que é o Expert de Venda de Colchão, então tá, daí concluímos aquela situação das 100 dicas para vender mais. Foi para a internet e muitos lojistas utilizam esses 100 dicas, porque é grátis, está lá. Mas hoje está mais comum, está disponível na internet, mas isso eu estou falando aí há 8 anos atrás, então, e aí eu lembro que um pessoal de Campo Largo pegou aquelas dicas e estavam treinando os colaboradores em cima daquilo. E aí eu naturalmente fui me destacando a nível nacional. E aí, então, quando eu tive uma oportunidade agora de fazer esse curso, Expert de Venda de Colchão, porque eu, pela 8ª vez, fui considerado o melhor vendedor de colchão do Brasil. Nossa, mas como que confere essas informações? Porque nós estamos numa cidade, né, no último censo era 20.079 habitantes, acredito que hoje deve estar 22 ou 23 mil pessoas. Assim, que a gente sabe que tem mais, né? Sim, tem uns 25 mil. Por aí. Mas mesmo assim, para se destacar, eu pessoalmente, se eu me destacasse a nível municipal, eu já estava feliz. Regional, então, mais ainda. Se fosse Santa Catarina, o sorriso tinha que estar na orelha. E aí, quando você recebe várias vezes como o maior vendedor de colchão do Brasil, ele choca, ele impacta. Como que eles fizeram essa conta? Porque na primeira edição eu tinha vendido um colchão travesseiro para 77% da população local. Então, para cada 100 habitantes, nós da vitrine já tínhamos vendido para 77. Hoje está bem mais. Hoje, até o último cálculo, foram vendidos 32.877 colchões e travesseiros. Aí agora já está bem mais difundido, né? Então, e aí houve essa oportunidade de fazer esse trabalho do curso Expert de Venda de Colchão, e nós criamos uma rotina de 60 passos. Olha só. As pessoas dizem, não, vender é fácil. Não. Mas isso é como se fosse um funil de venda ali interno. Isso. Ele já começa diferente, né? Em todos os cursos que você vai fazer de vendas que eu presenciei, a primeira palavra diz assim, eu vou abordar. Vou atender o Renan, eu vou abordar o Renan. Não. Eu já aprendi assim, eu vou recepcionar o Renan, porque quem aborda é a polícia. Você tá lá, já chega junto. Então nós vamos fazer uma recepção. E aí dentro disso ele vai evoluindo, né? Você pede o nome, você começa a achar pontos de relacionamento, e aí você identifica o que o cliente está procurando. Ele quer um colchão. Aí você tem que analisar o biotipo da pessoa, que hoje é bastante amplo, né? Eu já atendi, por exemplo, uma mulher de 42 anos com 39 quilos, olha só, 39 quilos. E ela não era doente,
o biotipo dela. E o marido, na época, estava com 86 quilos. Eles queriam o mesmo colchão, mas não dava certo. E aí eu, como profissional, eu tenho que direcionar o melhor colchão para cada um das pessoas. E o 2A, desculpa eles. Não quem me já ofendi. acampou e dormiu num colchão de ar sabe o que é. Sabe o que eu quero dizer. Bem isso aí, ó. Eu sei, porque eu sempre fui o mais pesado e acampei muito. Eu sempre acordava com alguém em cima de mim. Quando digo em cima, não em cima, mas tipo assim, grudado. Porque acontece, o colchão abaixa e o mais magrinho vai indo e vai bolando em cima de você, sabe? Aí meio você tinha que empurrar, falar assim, acorda, tipo, vai lá. E não então é... eu imagino que deve ser alguma coisa desse tipo que acontece no colchão, né? Eu imagino. Isso, se a mola não for uma mola ensacada individualmente, acontece isso, não só no tear. A mola pocket, ela faz isso, de mais pesado, pressiona mais e o companheiro, a companheira rola, né? E é muito desconfortável. Enfim, e aí, aproveitando ali, então faça uma recepção bem interessante, pega o nome, vai criando relacionamento, vai ajustando para ver o que o cliente quer. E aí, nesse momento, vem a questão do preço. Normalmente, as lojas, elas já divulgam o preço. No nosso ramo colchoeiro, ele é bastante delicado, porque os vendedores direcionam o preço de acordo com o que o cliente vem pedindo. Então, no nosso dia a dia, mais de 80% vem pedindo um colchão de R$ 1.299. 1.499, no máximo 1.999. E nós temos 30 modelos à disposição agora. Se chegar na loja, tem 30 modelos de 4 tamanhos, que variam de 499 até 23.629. Olha só, né? Então, imagina, tentem visualizar o cliente indo na loja pedir um colchão de 1.299 e o vendedor vai ofertar um de 23 mil. Nossa, isso choca. Então, o preço tem que ser trabalhado como valor. Tem coisas que tem preço, tem coisas que tem valor. Até porque vocês são uma loja especialista em colchões, né? Se o cara for lá e ser atendido como se fosse uma prateleira, não faz sentido, né? Não faz sentido. Pega assim uma coisa assim, né? Uma garrafa dessa aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Por favor. Antes, só porque você falou de que você recepciona. O que você acha da pergunta, como posso te ajudar? Horrível. Porque eu digo assim, é a política padrão praticamente em todo lugar que você vai. Como que eu posso te ajudar? E eu sempre falo, às vezes a pergunta tem que ser outra. Olha, seja bem-vindo, aqui a gente tem colchões, aqui a gente tem isso, aqui a gente tem aquilo. Você indicar os locais. Exatamente. Não sei se talvez... Antes de eu esquecer a pergunta... uma recepção padrão e que funciona bem, vamos simular aqui, né? Então, primeiro você já tem que pensar na distância que você vai fazer essa recepção. A melhor distância que tem... Posso ficar em pé? Claro! Sempre imagina assim, ó, que você é um guarda-chuva. Então, você tem essa distância assim, seria ideal. Quando você ficar muito longe, vamos fazer de conta aqui, ó. Se eu vou fazer uma recepção e eu estou muito longe do Renan, dá a impressão que eu tenho uma aversão aqui. E se eu vou muito perto, eu estou invadindo o seu espaço. Então, o melhor tamanho está aqui na natureza. É o nosso guarda-chuva. Então, eu já me posiciono nessa distância e aí eu tomo a iniciativa. Porque quem tem que tomar a iniciativa é quem... É o vendedor e é eu que estou no comando, ou eu quero estar no comando da negociação no primeiro momento. Aí, como que eu faço? Eu me apresento. Ó, meu nome é Iris, né? Sou especialista em colchões. Se a pessoa entra no setor de colchão é porque, né? Ó, então, meu nome é Iris e aí pode vir, né? O que eu posso fazer para lhe ajudar? O que o senhor veio procurar? Né? E aí você vai discorrendo em cima daquilo ali. Mas a primeira recepção ela tem que ser mais amena, né? Um sorriso no rosto. E como eu gosto de pessoas, me colocar à disposição dessa pessoa. É aí que seria o início. E depois, normalmente, uns chamam de quebra-gelo. Então, se você for já direto, ali a pessoa já
fica na defensiva. E reparem hoje que a maioria dos comércios que eu visito é assim, ó, fica lá uma fila de vendedor, ó, vai você, né? Então, e aí o cara entrou para dentro da loja e já, puff, aí a pessoa já fica acuada, não, sabe? Não tem mais gosto, não tem mais prazer, porque daí virou um embate. E no momento do teu funil de venda, por exemplo, você sabe identificar, por exemplo, se o teu vendedor está atravessando alguma etapa e... Totalmente. Porque a gente tem sempre uma lógica que, às vezes, por exemplo, na nossa área jurídica, você tem que ir conduzindo, claro, deixar ele perguntando, a gente busca tirar o máximo de informações, a gente não faz perguntas fechadas, faz perguntas abertas e vai deixando ele relatar. Para, ao final, ele fazer a pergunta, qual é o valor? Exatamente. Porque para ele entender que já está praticamente fechado, está fechado antes dele perguntar o valor, para daí sim a gente passar as condições. Para não tentar fazer aquela etapa de o cara chega, daqui um pouco você antecipa uma coisa depois do funil e volta. Você nunca volta ao funil, dizendo assim. Não sei se tem algo parecido, porque o teu atendimento é muito presencial mesmo, né? Então, mas olha só como tem cabimento que o Kleber acabou de falar. Imagina assim que é uma receita de bolo, né? Se você abrir lá antes da hora correta, vai abatumar, né? Ou uma fruta na árvore, se você cutucar ela antes de estar madura, ela vai apodrecer. Então, com vendas é a mesma coisa. Então, a primeira dica que eu posso dar dezenas, e não vou dar em ordem aqui porque, né? Mas é assim, ó, primeiro, então, gostar das pessoas e dar uma atenção total para a pessoa que você está atendendo, independente do ramo, né? E aí tá, então fez uma recepção bem correta, pega o nome da pessoa. Sabiam que a palavra que mais nós gostamos de ouvir é o nome. Veja só, a melhor palavra que eu gosto de ouvir é íris. E aí, então, lembra que o Kleber foi perfeito que se falou em valor, não falou em preço. Aí o cliente já chega assim, viu, quanto custa aquele colchão ali? Né? Então, né, vem comigo. Aí conversa um pouco para deixar esse cliente à vontade, para mim poder descobrir por que ele está vindo buscar um colchão. Em alguns momentos a pessoa ela quer um colchão porque ela está sentindo uma dor nas costas, mas ela quer um colchão de preço baixo, então vai piorar as costas dele. Em alguns momentos ela quer um colchão de visita que vai usar aí 3 dias no ano e está deixando o colchão de casal dela lá, que ela usa todo dia. Então a gente sugere, então faz assim, pega o seu colchão, bota para visita e compra um novo para o casal. Ou, eu queria um colchão para praia, ou para o acampamento. Cara, faz assim, pega o teu colchão lá e leva para a praia, que você vai usar lá 3 meses no ano, e compra um colchão novo para você. E aí vem a questão assim, como o nosso setor colchoeiro, ele está muito desenvolvido assim, a cada momento coisa nova. Então, muita gente tem o colchão de casal em casa, que é de 1,38 por 1,88. O sonho é o colchão King. King, eu não sei falar inglês, mas é o colchão do rei. 1,93 por 2,3. E o que vende é o colchão Queen, que é o médio, 1,58 por 1,98. Mas não vende por acaso, é porque as casas hoje ela não permitem, na maioria, o colchão gigante, que você tem que ter 3 metros de parede. Então, além de vendedor, a gente faz como se fosse uma consultoria, vai indicando qual é o melhor colchão. Como assim? Veja bem. Então, imaginamos que a pessoa tenha lá 1,82 m. Se ela estiver dormindo num colchão de 1,88 m, sobrou só 6 centímetros. Como ela não vai pôr a cabeça bem na parede, o pé vai ficar para fora. O que acontece comigo? Eu tenho 1,82 m e coloco meus pés para fora. Olha só, e é muito ruim isso. Então, se eu fosse lhe atender, a primeira coisa que eu ia dizer assim, mesmo que você não queira comprar o colchão de 1,58 m, mas teste ele ali. E aí você já não está vendendo colchão, você está vendendo conforto, já está vendendo qualidade de vida, né? E aí é esse tipo de sensação que a gente quer transmitir. Então, quando fala, lembra que eu estava falando do preço? Uma garrafinha dessa aqui, ela tem
tem preço, né? Mas eu gosto de trabalhar o valor das coisas. E vale para a parte jurídica. Ó. Quanto custa uma sentença? Quanto é uma consulta? Né? Bom, veja bem, primeiro tem que ouvir o que o cliente quer, de repente, daí o valor é lá no final. E até porque, você veja só, você foi identificando... quando você foi atendendo o teu cliente, né? Você foi falando, tem casa na praia e tal. Se você não deixa ele falar as perguntas, né, abertas, você não identifica a oportunidade de agregar um valor no final. E a parte jurídica é a mesma coisa. Eu não tenho como eu antecipar algo. Eu quero perguntar um negócio rapidinho. Tudo bem, entra. Eu nem sei se eu vou chegar a te cobrar, porque às vezes é uma pergunta que não tem nexo, não tem... Uma coisa simples, né? Coisa simples. E hoje eu tento não encerrar a conversa. Vou cobrar. Não, espera aí. Eu vou te atender, eu vou te ouvir. E aí, se for o caso, ou eu vou te propor algo, ou não vou te propor nada. Não vou te cobrar nada. Sim. Até porque eu não posso estancar a venda antes dela acontecer. Às vezes eu digo para nós, eu não compro uma coisa interessante que eu posso agregar algo de muito mais valor, e aí a consulta ali, vou cobrar, sei lá, 350, acabou minha venda. Eu já tirei o cara da jogada. Às vezes o valor é a última coisa que você tem que falar, não é a primeira. Perfeito. Às vezes o cara tá vindo ali porque ele bateu o carro no poste lá e estão querendo cobrar o poste dele. Mas às vezes, se você fizer uma boa recepção, você pode conquistar esse seu cliente e aí você vai ter ele para todos os dissabores que ele Você sabe que agora eu cheguei a uma conclusão. Por que a gente sempre compara? Por que o médico a gente vai e a gente já paga e compra? Porque a gente já está com o problema. A gente já está com o problema. Não tem, eu não preciso vender nada. Eu já sei que eu estou com problema e por isso que eu já preciso saber e já vou pagar. Talvez é por isso. Né? Talvez. Você não tem o desenvolvimento da venda. Eu quero um colchão. Eu sei que eu quero um colchão, mas que colchão? Né? Eu quero fazer algo jurídico, mas que problema jurídico? Entendeu? Isso mesmo. E olha só, então, dentro dessa rotina de 60 passos, eu fiz uma POT. Que daí, então, seria uma recepção bem feita, pedir o nome do cliente, fazer relacionamentos. E como que eu faço isso? Às vezes olhando na própria pessoa. Como eu estou dando atenção total para ela. Quando eu falo total, é total. Pode tocar o WhatsApp, pode o telefone, é foco. E aí eu criei um outro slogan, que nós temos o foco no foco do cliente. Mas esse é um outro capítulo. Vou tentar completar ali, que eu sou muito falante, então pode ficar sem nexo a ideia. Mas fez uma recepção, pegou o nome, criou relacionamento e começa a olhar no vestuário. Se o cara vem com uma jaqueta de voleibol, quer dizer que ele gosta de voleibol. Se ele vem com uma jaqueta de cavalo crioulo, opa, meu viés vai ser através do cavalo crioulo. Pode ser acampamento, pode ser motocross, pode ser inúmeras. Se não tiver nada, pela cor da roupa, a gente pode identificar a preferência da pessoa. Você não está de cinza por acaso. Então, entre mostrar um colchão marrom, eu já vou para o cinza. Intuitivamente, eu já estou percebendo que o seu gosto é para esse. Homem não funciona tanto, mas para as mulheres, nossa, ela não veio de verde por acaso, porque ela gosta de verde. Aí fez esse relacionamento, daí vem a questão, nessa hora o cliente já pediu 4 vezes quanto que custa. Né? Então, já vou lhe contar, mas vem comigo, eu vou lá mostrar o colchão de maior valor agregado que eu tenho. Opa, mas como assim? Você não vai espantar o cliente se o cara vem comprar um colchão, talvez ele quer gastar os 1.299 e você já foi lá mostrar um colchão de 20 mil. Não, tem que... Ancoragem. Pelo maior valor, pelo seguinte, eu como especialista em colchão, eu tenho obrigação de saber a qualidade e o preço do colchão e o valor do colchão. O cliente que está comprando não tem, porque o último colchão que ele comprou foi há 10 anos atrás. Então, talvez, na época, um bom colchão era 2.000 ou 1.200. E aí eu vou lá no de maior valor agregado para que eu possa mostrar para o cliente que existe colchão de 20 mil reais. E não só existe, nós estamos comercializando. Tá, aí nessa hora a pessoa fica um tanto quanto assustada.
Garanto que vocês também estão. Para dizer para vocês, né? O que eu mais ouço assim, nossa, Iris, mas esse colchão aí é o preço de uma moto. Mas Luiz, experimenta dormir numa moto. Né? Então, são situações diferentes. Aí eu preciso ser técnico. Na verdade, o senhor me deixou curioso para ir lá experimentar esse colchão. Então, e quando eu falo experimentar... E hoje o cartão de crédito hoje paga tudo. Com certeza. E quando a gente fala experimentar, todos esses 30 modelos de colchão, eles estão fora do plástico. Isso eu faço há 30 anos. Olha só. E eu vejo em cidades grandes, em todas as cidades, a maioria das lojas colchoeiras, eles têm os colchões no plástico. Mas para pensar, ó, enquanto nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, tem uma equipe de uma empresa grande de colchão que está desenvolvendo tecidos. Uma gramatura de 650 fios, assim, nessa sensibilidade, fio térmico, fio de alga e tal. E aí vem o lojista e bota um plástico, e daí para economizar coloca um plástico, aquele reciclado ainda, que dá cheiro. Imagine! Então não, nós temos alguns critérios. Primeira coisa, arranca do plástico para que as pessoas possam sentir essa sensação. E isso, quando a pessoa passou a mão no colchão, lá quando ela estiver dormindo, ela vai ter essa sensibilidade. Mesmo com lençol, diz, nossa, esse tecido é maravilhoso. Um tecido de malha que aí, se a pessoa transpirar ou suar demais, vai absorver. Então você vai trabalhando. Normalmente eu trabalho 4 situações: a altura do colchão, o revestimento, que é o tecido, o tipo de mola, que são 10 tipos de mola, de acordo com cada peso e altura, tem que ter uma mola. Então, altura, tecido, a mola, e por último a gente trabalha as espumas, que eu não gosto de falar espuma porque, primeiro, tecnicamente é um polímero, e segundo, são camadas de conforto. Então, por que um colchão de 20 centímetros ele às vezes é mais duro? Também é um erro, a pessoa vem querendo um colchão duro. Não. Se fosse bom dormir duro, ia no chão. Tem um colchão firme, que para te dar suporte, e aí um polímero que tenha uma viscosidade legal para que você tenha conforto. E aí tá, daí no mostrar as características, o cliente disse assim, meu Deus, eu achei que era facinho comprar um colchão. E vindo com a pessoa certa, de boa. Tira as dúvidas dos clientes, e eles têm muitas dúvidas, ali a pessoa se abre. Nunca imaginava que era assim e tal. Aí nós tínhamos maquete, mostramos como é por dentro. Eu uso uma bola de bolão, até fiquei bastante famoso porque eu era bolonista quando eu era mais jovem, mas eu nunca não tinha habilidade. O meu esporte preferido é o tênis de mesa e o sinuca, e o bolão eu não conseguia. E aí me machucava. Eu pensei, como é que eu vou ganhar dinheiro com essa bola de bolão? A sinuca, eu vou falar, joga pra caramba. Então, já apanhei muito. Que nada, você está sendo simpático. Mas realmente na sinuca eu acabei representando aí o município algumas vezes. Até são muitas histórias de sinuca aí. E aí o pessoal também me conhece nessa vibe aí. E daí eu usei essa bola de bolão para fazer o teste do colchão. Coloco uma taça de água no lado do colchão e uma bola de bolão. E aí eu pressiono ali e sempre faço uma correlação. Ó, a bola, se é o casal, né? Então a bola de bolão é nós, homens. A taça representa as mulheres. Olha só, a hora que eu pressionar aqui, o que vai acontecer? E foi evoluindo esse teste tanto que já estão copiando... Isso é quase todo dia a gente vê o pessoal copiando. Agora eu aprimorei. Agora eu mesmo, com 80 quilos, pulo. Coloco uma taça de água no colchão e pulo para o cliente perceber a diferença do que é uma mola pocket, de uma mola ensacada, de uma mola Bonel, e aí tem dado certo. Aí começa, e o custo? Não, já vou lhe responder, pode ver, ó, eu estou deixando, aí nesse momento eu abro para perguntas e realmente faço perguntas abertas. O senhor gostaria de um colchão de casal ou do king? Gostaria de um colchão de malha ou poliéster? Você vai abrindo. O senhor gostaria de pagar no Pix ou no cartão? Aí você já vai sentindo. Se o cliente disser, não, no Pix, opa, está interessado, né? Não, eu vou ver com quem manda, né? Normalmente quem manda é a mulher, daí ela disse que é o homem que manda, mas nós fazemos assim, bem de boa, né? Tá. Aí nesse momento você já
tirou todas as dúvidas, você pode dar o preço, que nessa hora vai ser o valor, que é muito, muito simples, é só fazer as comparações, e pedindo o famoso fechamento de venda, que é o calo de todos os profissionais. Então, as pessoas querem comprar, o vendedor quer vender, mas ninguém toma iniciativa, né? Tem que ter coragem, né? E para dizer, olha, gostou do colchão? Gostei. Vamos fechar negócio? O que eu preciso para dar negócio? Então, aí que é o decisivo, o fechamento da venda. O empresário hoje que... Porque uma boa parte dos empresários não tem funil de venda. Muitos nem imaginam o que tem que fazer. Você acredita que, por exemplo, quanto tempo você demora para fazer um treinamento de um funcionário para ficar adequado dentro do funil? Veja bem, ele é bastante demorado. Né? É demorado. É questão aí de 6 meses. Para que você pegue mesmo tímido, sabe? A pessoa tímida tem que como reverter para um ótimo E nesses casos, acredita que o empresário deveria pagar alguém se não consegue fazer o treinamento? Claro. Vejam, eu estive presente agora, fui convidado para participar do primeiro encontro internacional de fabricantes de colchões. Eu fiquei muito orgulhoso porque neste evento tinha 200 empresários de um calibre bem alto, a régua era muito alta, né? Estava lá o pessoal da União Europeia, estava da Turquia, dos Estados Unidos, da ONU, né? E estava lá o Íris de Itaiópolis. E aí eu era um dos panelistas e foi bem interessante a minha participação porque eu coloquei algumas situações. Então veja bem, lá estava o pessoal do Inmetro, estava fabricantes, representantes. Eu tive a iluminação ou a felicidade de falar algumas coisas assim que ecoou. Veja bem, de nada adianta ter um ótimo fabricante que faça um excelente produto se não tiver o profissional de venda lá na ponta. Então, dentro de toda aquela cadeia produtiva, o mais importante é o PDV, que não está sendo treinado. E aí, a entrevistadora, ela fez uma pergunta assim, se na minha carreira eu já tinha presenciado alguém pedir um colchão com o selo do Inmetro, ou da ABICOL, que é a Associação Brasileira da Indústria Colchoeira. Digo, olha, não tem, mas não é culpa do cliente, a culpa estava no meu lado, a culpa é do Inmetro, que não municia esse cliente Pedir, solicitar. Da importância de ter um colchão selado pelo Inmetro, onde tem vários testes. Aí o pessoal concordava. Aí, como era um evento também puxando para o ESG, que é a parte ambiental, né, a governança, a sociabilidade e o corporativismo, e aí quando fizeram de novo a pergunta, e eu tenho uma característica, normalmente eu vou para os eventos, para os podcasts, eu vou com o que eu tenho. Eu sempre aprendi assim, ó, que ninguém pode dar o que não tem, né? Então, o que eu tenho eu repasso, né? Aí, a outra pergunta foi assim, que a discussão era sobre um tecido lançado lá na Bélgica, que estavam fazendo o tecido com fios de alga. Aí fizeram uma explanação muito bonita. Aí quando veio para mim, eu digo, olha, é lindo, é bonito, mas quem que vai pagar lá na ponta? Quem que vai pagar? O cliente vai pagar? Né? Um ou outro paga, mas... mas a grande maioria que está vindo buscando preço não vai pagar. Então, aí eu talvez vou tentar replicar a fala assim, mas eu disse assim que eu realmente sou um defensor da fauna e da flora, das florestas. Mas lá na ponta, ou aqui, nós colocamos na ponta da pirâmide os homens e as mulheres. Melhorando, as mulheres e os homens. Porque, veja, nós temos que pensar no ser humano. Às vezes é bonito, você vê uma reportagem lá, o governo destinou 8 milhões para salvar os pinguins que se desviaram da Antártica. Nada contra o coitadinho do pinguim, do projeto Tamar. Mas veja, tem uma criança na frente do hotel ali, debaixo da ponte. O que é mais importante?
A criança ou a tartaruga? Na minha opinião, é a criança. E ponto. A hora que eu falei isso, assim, eu vi que o auditório parou. Porque talvez, e realmente estava assim, a régua estava muito alta, sabe? Tanto que daí, no segundo dia, eu fui muitas vezes abordado por alguns, dizendo que eles pensavam sempre nisso e nunca ninguém teve coragem de levantar esse tipo de situação. Porque é delicado. Até porque você falou que não ia... você já falou que desde 1900 e pouco você não falta com a verdade. Não falta com a verdade. E não falta mesmo, né? Claro, às vezes é delicado, porque eu estou me expondo, né? Daqui a pouco alguém pega e faz um corte lá dizendo, o Willis é contra o pinguim. Não. Vamos, né? Coloca o contexto assim, ó. Entre o pinguim e a criança, fica a criança e deu, né? Então essa participação foi muito interessante, que é como se eu subisse de prateleira. Quando eu estava no último degrau da prateleira, e estando na prateleira já tá bom, né? Porque de 200 empresários, assim, nós estávamos em 18, que pudemos falar, e eu fui um deles. Então, aí eu acabei subindo de prateleira, e até o meu curso lá, ele acabou ficando mais difundido, porque daí o pessoal fez uma ligação. Então, realmente o colchão está no meu DNA, as vendas também, e pode ver que eu tenho muito gosto, eu tenho muito prazer em falar da venda e do colchão, assim. Deixa eu te perguntar, porque claro. Você comentou antes que quando abriu, você não conseguia vender colchão. Então, o ano era 1995, e dizia-se naquela época que realmente vender colchão era bom. Então, passou 3 meses, eu vendia móveis, estantes, sofá, e não conseguia vender colchão. Tipo, meu Deus, não, o que está acontecendo? Aí eu fui estudar. E como eu tinha um problema de coluna, eu fui buscar um colchão para mim, e eu fui me inteirando do assunto. E aí a primeira coisa que eu fiz, arranquei ele do plástico. Pensa que dificuldade convencer a indústria de que se eu tirasse do plástico, eu ia estar favorecendo eles. Como assim? Olha só, pega hoje um tecido de poliéster, R$ 1,99 o metro. Pega um jacquard, R$ 16 o metro. Quando coloca os dois tecidos no colchão, é natural que o tecido melhor tem mais valor agregado. Quem que ganha? Toda a cadeia. Quando eu falo toda, é assim, ó. Vamos fazer assim, uma correlação simples. Se hoje eu vender um colchão de R$ 1.000 ou um de 5.000, quem que ganha? Primeiro o vendedor. O vendedor é comissionado. Então, a comissão dele vai ser maior. Em segundo lugar, ganha o lojista. Claro, vender um colchão de 5.000, o valor agregado é maior. Simples assim. A terceira beneficiado é a pessoa que transporta, porque ele também recebe, ele vai ganhar o frete em cima do valor da nota fiscal. Tá, então, vamos fazer uma conta simples. 20 colchões de R$ 1.000, 20 mil. 20 colchões de 5, 100 mil. Se ele ganha 8%, o valor do frete, o freteiro também ganha mais. O governo também vai ganhar mais, porque os 17% em cima de 20 mil, 3.400. 17% em cima de 100 mil, 17 mil. Olha como vai tendo lógica. Mas daí não para por aí. A indústria também vai ganhar mais. Lembra que o tecido de malha tem maior valor agregado? A mola, o polímero, a indústria também vai ganhar mais. O fornecedor da indústria também vai ganhar mais. Então, olha como ele vai ampliando. Tá. O meio ambiente também vai ganhar mais. Como assim? Agora eu não entendi. Se eu vender os 20 colchão de R$ 1.000, é muito provável que vai voltar a 18. Porque está fora das especificações, a pessoa de mais peso vai descartar antes. E aonde ele vai jogar? No lixo. No lixo. Olha os rios. E aí sim a tartaruga marinha vai sentir. Se você comprar um colchão de mais alto valor, de valor agregado maior, você vai demorar para trocar ele. Então vai demorar para descartar. E principalmente quem vai ganhar? O cliente. Vai dormir melhor, vai gastar menos,
Porque quando você compra um colchão barato, você vai trocando várias vezes. E aí vai... Eu não sei pro lado de vocês, pro meu lado o dinheiro está curto. Então, se eu conseguir economizar, né, eu consigo ir trocando. Então, você veja, ó, de uma ideia simples de vender colchão de valor agregado, e aí eu não estou faltando com a verdade para o cliente. Eu vou abrir para ele, ó, tenho esse. A minha sugestão, vá nesse aqui porque vai ter mais benefício. Então, todos nós ganhamos, inclusive o meio ambiente. E esse é o meu discurso, sabe? Eu fico batendo muito nessa tecla e agora ele meio que sinalizou para esse lado. As pessoas perceberam que vender colchão ou vender produto de valor muito baixo é prejudicial. E leva, em média, quanto tempo para você vender um colchão, para você fazer todo esse começo, meio e fim? 2 horas. 2 horas. Então, e aí vale a pena? Vale, porque você fideliza o cliente. Então, pode ver que eu fui bem superficial, mas a gente gastou alguns minutos para mim poder só dar o superficial. Imagina lá, testando, olhando, ajustando, né? Daí vendo o casal. E nesse particular eu tive a felicidade de patentear um colchão, né? Então, às vezes, é mais fácil patentear uma engrenagem, uma ferramenta, e eu tive a felicidade de desenvolver um colchão aqui em Itaiópolis e conseguir patentear. É um colchão para casais com diferença de peso. E está sendo bem comentado. E esse é aquele colchão famoso que você colocou, é o Duque del Royale? Então, daí não. Não, assim, é outro não, esse. Então, o meu primeiro colchão se chama Zewon. Zewon exclusivo. Esse foi o meu primeiro colchão. Eu sempre tinha um sonho, mas o fabricar colchão, ele é muito oneroso, sabe? Pelo menos para nós aqui na Ponta. Hoje são 487 fábricas de colchão no Brasil, fora as importadas. E aí ele acaba tendo um custo muito grande, porque você tem que desenvolver tecido. Nossa, ele é complexo. E aí eu sempre tive esse sonho, daí eu tinha um amigo meu, também alemão, né? Cada vez que ele me encontrava, ele dizia, me ajudou tanto, mas nem era tanto, mas ele sempre usava essa expressão, você me ajudou tanto, o que eu faço para ter, o que eu posso fazer por você hoje? Uma vez, às vezes, daí, bem naquela semana, né, eu digo, ele falou, né, eu digo, eu tenho um sonho, queria fazer um colchão com meu nome, eu faço para você. Aí, e fez esse colchão. Aí foi um aprendizado bastante grande naquela primeira situação, que nós fechamos o contrato sem assinar nada, né? Daí eu digo, só que o colchão que eu quero, eu sou bastante detalhista. Não, eu faço para você. Aí, na hora ali desenvolvemos, já estava tudo na minha cabeça, as camadas de conforto, tamanho, altura, assim. Aí, feito. Tá. Aí quando ele me fez uma pergunta, mas nunca esqueço, foi em 19 de janeiro de 2022. Ele apontou com o dedo assim, quantos colchões você quer vender por ano? Que pergunta bem feita. E aí que foi o grande aprendizado para mim. Às vezes, as pessoas mais inteligentes não são aquelas que respondem mais. São aquelas que fazem as perguntas corretas. E isso vale dentro da venda também, né? Aí eu fui pego de surpresa e naquela hora eu me lembrei que tem 52 semanas no ano, né? Se eu vendesse um por semana, eu queria vender 50. Então, demos as mãos ali e tal. Aí, continuamos fazendo. Quando ele estava saindo porta fora, aí ele voltou. Daí ele diz assim, tudo que nós combinamos está de pé. Mas veja, eu vou ter que parar a minha fábrica para fazer 50 colchão por ano. É muito pouco. Vou ter que lançar um desafio. E eu gosto do desafio, né? Competitivo até com tudo. Aí, venda 100 conjunto no ano. De cara já dobrou. E para nossa felicidade, isso foi em janeiro, dia 10 de junho, nós tínhamos 100 colchões vendidos. E fechamos com 225 conjuntos vendidos no ano. E essa semana vendeu de número 515 em 33 meses. O sucesso do Zewon foi tão grande, porque eu não vendo na internet, só vendo presencialmente aqui na vitrine. Aí eu desenvolvi, eu vou ampliar. Aí eu criei,
Z1 é o primeiro. Aí eu desenvolvi o Duque del Royale. Por isso o Duque que seria o... Ah, o 2. No dominó tem o Duque, né? Aí fiz o Duque del Royale Elise, que é um colchão em homenagem a Elisane. Que daí assim, ó, como eu tenho a possibilidade de estar em contato direto com o cliente, a gente pode ir sentindo as dores, mas não só as dores físicas, né? Aí eu percebi assim, ó, que as mulheres, elas têm uma dificuldade. Tem um ossinho aqui no quadril chamado a cabeça do fêmur. Também não sabia, fui descobrir há pouco tempo. E depois que a mulher ganha o primeiro neném, esse ossinho começa a doer. E aí a pessoa está dormindo errado num colchão firme. E aí eu desenvolvi um colchão, aproveitei o conhecimento da Elisane, da minha mulher, e desenvolvemos um colchão para quem tem dor no quadril. E aí eu dei o nome de Elis, Duque del Royale Elis, já que eu tinha um para chamar de meu, quis homenagear a minha mulher lá. E agora estamos com uma coleção de 11 colchões. Mas a coleção de colchões do Iris já está com 11. Daí tem duas coisas bem interessantes. Na verdade tem muitas coisas interessantes, mas essas duas são bem marcantes. Nesse meio tempo eu desenvolvi o colchão para casais com diferença de peso, que a gente une 2 colchões e através de uma capa e tal, e permite que seja utilizado tanto por uma pessoa de menor peso, menor altura e maior. E aonde eu fui buscar a inspiração? Pensem comigo, e se eu tiver errado, por favor, não deixe eu terminar de falar, já me está nos dedos. Olha só, ó, nós estamos no século XXI. Tem mulheres que elas comandam grandes corporações, grandes prefeituras. Aqui a mulher dirige um ônibus, uma colheitadeira, enfim, as mulheres estão empoderadas. Só que daí na hora de dormir, ela tem que se sujeitar ao peso do marido. Imaginem comigo assim, uma mulher de 60 quilos e o homem com 103, por exemplo. Ela vai ter que se submeter a utilizar o colchão adequado para o marido ou para o companheiro. Não, mas está errado. Porque, veja bem, o colchão adequado para quem tem 103 quilos tem que ter uma D33, assim, assim, assim. O biotipo da pessoa é outro. E essa foi a grande sacada. E começou a dar certo esse colchão. Tanto que agora eu recebi... Agora não, já tem um tempo. Eu recebi uma proposta de uma grande personalidade, que é o senhor Ari Bruno Lorandi. É um senhor de 74 anos, que tem 55 anos de profissão dentro do setor colchoeiro e moveleiro. Mais de 1.100 palestras. E numa oportunidade eu fui numa feira em Bento Gonçalves, encontrei com ele, aí contei a ideia. Ele gentilmente escutou a ideia, eu fui pro hotel. Daí quando eu estava no hotel assim, no outro dia de manhã eu recebi no WhatsApp, ideia de gênio. Eu digo, nossa, né? Aí, sabe quando você olha assim, daí, vindo dessa personalidade? Daí eu comentei com eles, olha só o que eu recebi. Porque quando alguém, amigo, te dá um feedback desse, ou um cliente, é uma coisa. Da área, né? Mas a referência, voltei na feira. Era um pouco longe, mas voltei lá. Aí consegui falar de novo com ele, digo, doutor Ari, o que o senhor quis dizer com isso? Ele disse, você tem que patentear a ideia e o colchão. Quando ele falou assim, eu digo, não, isso não é para mim. Eu sabia que a patente era querida, né? Não, viu, presta atenção, assim, e me convenceu. Daí de tanto, eu sou um tanto quanto teimoso, resiliente. Aí eu digo, não, mas eu não quero. Ele disse, então, olha só, ele disse assim, então eu vou patentear para você. De boa, né? Tá, isso foi dia 2 de setembro, no dia 4 de novembro, que uma patente requerida, vocês sabem que às vezes... Demora anos. Com 57 dias... veio a notícia. O colchão foi patenteado. Nossa. Aí vou te falar, aí conseguiu em tempo recorde, porque demora. Então, e aí quando eu fui olhar lá, dados do inventor, como eu tinha passado para ele o projeto, era natural que viesse no nome dele. E para minha surpresa, veio no meu nome. Então, imagine
Que pessoa do bem e honesta. Quando eu fui lá, veio dados do titular da patente. Podia ser dele, porque eu repassei. Acredito que estava no meu nome também. Então, nossa, daí foi bem marcante. Aí ficou de novembro, agora em abril desse ano, que foi publicada a patente adquirida. Então, nesse meio tempo, todas essas empresas podiam requerer, dizendo que lá em 1980, né? Então, passou essa fase e foi muito interessante. Daí nós recebemos uma proposta de esse senhor, gostou tanto da ideia que ele quis virar meu sócio, que aceitamos prontamente. E ele botou toda a equipe dele, de marketing e tal, e desenvolvemos o Keep Free. O Keep Free é o seu direito de escolha. Então ele vai para o site, talvez, ano que vem, e aí, dentro dessa linha, fomos agraciados com uma solicitação do Mercado Livre, olha só. Então nós íamos fazer uma parceria com a It's Commerce, que é o terceiro melhor site do Brasil, para poder chegar no Mercado Livre. E aí tivemos a felicidade do Mercado Livre procurar esse meu sócio e já disponibilizou uma loja virtual só para acolher o colchão desenvolvido pelo Iris. Então, é assim, claro, é tudo demorado, mas nós estamos assim, bastante contentes pela evolução que aconteceu de uma ideia vindo na hora de atender aquele cliente. Até eu comentei no começo, era um casal de Campo Largo, veja só. O pessoal de Campo Largo veio comprar de nós aqui. Quantas lojas passa de colchão de Campo Largo daqui? Eu não sei nem... Nossa, uma dezena. E aí, aquilo me chamou a atenção porque a mulher tinha 39 quilos e o marido 82. E aí, eu queria vender um colchão que fosse adequado para os dois, mas ele disse, não, eu quero esse aqui. Aí eu tentei, daí quando eu pensei que eu ia perder a venda. Aí quando eu digo, não, então, se quer, eu vou te fornecer. Fechamos a venda, depois eu fui para ela. Digo, olha, dona Rose, veja, já vendi o colchão, mas ele não é adequado para o seu peso. Assim, ela, de novo, gentilmente, deixou eu falar, falei. Ela disse, olha, mas o que o meu marido fizer, eu aceito. Aí fiquei pensando uns 8 dias naquilo. Digo, não é possível, né? Pessoa esclarecida, de cidade grande, né? E não ter opção, tem que dormir no colchão que o marido quer. Vamos imaginar nós aqui. Nós gostamos de uma costela, né? Você vai almoçar costela, mas a nossa mulher não gosta. Aí você, não, hoje você é obrigado a comer costela porque eu quero. Nós usamos sapato, a mulher gosta de usar chinelo. Não. A partir de agora você vai ter que usar o sapato. Então, quantas coisas que as mulheres precisam usar, mas daí na hora do colchão volta 100 anos para trás. E aí, esse mote, ele foi pegando, assim, sabe? Eu vi que o cara da It's Commerce gostou demais, e aí ele está evoluindo essa ideia para que o colchão do Iris ele seja uma referência, que agora é o Keep Free. E por ser colchão do Iris, eu tive mais uma ideia. Então, assim, eu não gosto de trabalhar muito, eu gosto de pensar bastante, sabe? mas eu realmente eu tenho uma facilidade para desenvolver, sabe? Onde eu vou, aquilo vai fervilhando. Aí, como eu tenho 11 colchão na minha coleção, e às vezes vocês vão escutar muito eu falando eu, mas é porque eu desenvolvi e está o meu nome, então naturalmente, mas claro que por trás do Iris, ao lado do Iris, tem uma equipe bastante competente, tanto para produzir, para vender, para controlar. E aí o pessoal vai lá e vai pedindo o colchão do Iris. Até ontem foi bem interessante que por WhatsApp estava atendendo um cliente, a cliente já sabia, ela dizia, eu quero o segundo colchão do Iris. Mas eu já vi que já estava difícil, porque ela falou, eu queria o segundo de menor preço, mas daí ela não sabe que tem 11, então eu já vi que... E aí eu tive a feliz ideia de querer transformar o colchão do Iris, que é o colchão Zeon, em colchão do bem. Essa eu não entendi. Transformar o colchão do Iris no colchão do bem. E o que acontece? Lembra que eu falei que esse primeiro colchão, nós comercializamos 515 colchões? Uhum. A partir de um determinado ponto, eu pensei assim,
cada vez que como que eu vou fazer para me diferenciar com esse colchão? Então, a primeira alternativa e a primeira situação é assim: quem comprar o colchão do Íris tem 101 noites para testar. 101? Aham, 101. Se você for agora comprar o colchão, não importa o valor da minha coleção, fechamos o negócio com aquela rotina, passou o cartão, coloca na sua casa, tu testa por 101 noites. Se achar que é muito macio, nós fazemos o mais firme. Se achar que é muito firme, nós ajustamos mais macio. E dentro dessa rotina tem o pós-venda, que eu acho isso que o Kleber quis falar naquele momento, deixei para falar agora no final. Pelo menos dessa etapa. Aí, 101 noites para testar. É ousadia. Tem que confiar no produto para pôr o cliente dormindo 101 noites. É 1/3 do ano, praticamente. Exatamente. Aí, a segunda situação. Eu coloco 2 instituições para você ajudar. Ou o Corpo de Bombeiros, ou a APAI. Não sai do teu dinheiro. Cada colchão que nós vendemos, nós destinamos um valorzinho para essa instituição. Eu sei que esse valor não vai mudar o caixa, a tesouraria do Corpo de Bombeiros ou da APAI. Mas a ideia é despertar. Como assim? Enquanto nós 4 aqui estamos assim de bem, todos saudáveis, né? Todos inteligentes, eu me incluí, né? Com certeza. E assim, mas tem gente que acordou 5 horas da manhã, voluntariamente está indo lá a socorrer alguém, né? Então nós temos que valorizar essa corporação. Ou assim, quem que nunca teve o contato com uma criança com necessidades especiais, né? Pode ser na família ou fora da família, né? Eu, felizmente, não tenho ninguém assim bem próximo, tem um pouco mais longe, tem, mas a ideia é despertar que enquanto muitos de nós aí, hoje tem que acordar mais saudável e tal, se parar para pensar que tem muitas pessoas que queriam estar no nosso lugar, viu? Jamais nós ia reclamar. E eu aprendi isso na associação comercial. Então nós tínhamos uma equipe na associação comercial, a nossa diretoria era bastante ativa. Só que eu percebia assim, a pessoa que fazia parte da diretoria da associação comercial era o tesoureiro da BB, depois ele fazia parte da PAI e ia no Clube dos Escoteiros. Então, eu como participava de tudo, eu conversava com as mesmas pessoas quase 5 vezes por mês, porque eram reuniões diferentes. E numa daquelas lá eu estava cansado, aquela semana eu estava bastante cansado. E aí eu era o tesoureiro da PAI. E eu precisava fazer uma assinatura num cheque. Hoje quase o pessoal nem, né? E aí eu fui lá, não a contragosto, mas eu estava cansado. Enquanto eu esperava vir a mulher da tesouraria para coletar a minha assinatura, tinha aquela janela assim de basculante, e eu abri uma da janela lá fora eu vi um aluno, ele já devia ter uns 20 e tantos anos, uns 90 quilos, com uma peneirinha, colocava a terra assim e peneirava. Nossa, aquilo me chocou bastante, sabe? Que uma pessoa adulta estava com dificuldade de peneirar a terra. Olha só, quando nós pegamos na terra a última vez, talvez 10, 15 anos atrás, né? E aquilo eu disse, nossa, como eu sou feliz e não estou dando valor. E aquilo me marcou, tanto que passou aí 40 anos, talvez, ou 30 anos, e eu lembro dessa cena. Até descobri o nome daquele aluno, não vou falar até por... Né? Mas assim, então aí a ideia do colchão do bem é transformar o colchão do Íris em mais esse bracinho, assim, sabe? As pessoas gostam muito de ajudar, às vezes elas não têm oportunidade. E a gente... Porque a ajuda ao próximo, às vezes a pessoa fica, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E às vezes pode fazer nesses momentos, né? Ajuda nesses momentos, porque a gente tenta imaginar e às vezes não, daí o teu dia a dia não te permite. Então às vezes é nesses momentos, quando tem oportunidade, ajuda. O que acharam da ideia? Muito legal, muito legal. Deixa eu te perguntar, essa ideia de 101 dias, isso te permite, por exemplo, que o cliente retorne de volta e... Claro, então, primeiro que assim, para que você... Por que 101 noites, né?
porque tem as 1001 noites lá no desenho lá, né? Aquela passagem lá, a Noite das Mil Maravilhas, 1001 noites. Então, como eu não posso dar 1001, são 101. Né? E a ideia é assim, ó, lembra da confiança, que é o principal? Quer confiança maior do que deixar testar por 101 noites? Por escrito, não é conversa de vendedor. Aí, assim, ó. Então, o que acontece? Nesses períodos aí que foram vendidos, um cliente levou 60 dias para se acostumar. Outro levou 17. Mas a grande maioria, mas quando eu falo a grande maioria, ali 98%, 99%, se acostuma em 3 dias. E às vezes no primeiro dia. Então, nós tivemos a felicidade de desenvolver um colchão que ele se ajustou muito bem. Tente imaginar assim, a pessoa com uma dor na coluna terrível, né? Dorme lá num... o pessoal fala depressão, mas é num buraco, numa canoa. Né? Aí compra o colchão e para de doer as costas. Eu tive alguns exemplos assim, ó, muito emocionantes, sabe? Muito emocionante mesmo. Teve uma oportunidade, posso contar? Claro. Teve uma oportunidade assim, ó, que veio um casal, estavam os dois com umas dores e tal. Eu indiquei o colchão, entregamos o colchão. Passou uns 15 dias, veio o filho. Viu, quero falar com o tal de Iris aí. Sou eu. O rapaz eu não conhecia. Viu, foi o senhor que vendeu, mas assim ele é eufórico, né? Foi o senhor que vendeu um colchão para o meu pai, para minha mãe? Digo, não, sim. Quem que é o teu pai e tal? Foi eu. Mas eu, pelo jeito que ele veio, eu tinha certeza que ele veio para reclamar. Porque eu queria saber que dia que é o 101 dias, sabe? Porque foi, né? Ele disse, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Assim, meio rústico e tal. Pois não, o que eu faço para... Né? Pois sim, tá? Daí ele diz, olha, o senhor tirou um peso da nossa família lá que não tem noção. Como assim? Daí ele mudou até a entonação. Ele disse, você acredita que o pai e a mãe estavam alguns anos sofrendo e eles imaginavam que a dor deles era uma doença grave. E quando eles trocaram o colchão, parou as dores. Mudou a vida deles. E a nossa também. Então, eles estavam assim, já com a cabeça que era uma doença terminal. E através do colchão adequado, né? Então, por que eu contei essa historinha? Porque assim, cada um levanta de manhã cedo com um propósito. E quem não levanta deveria ter o propósito. Por incrível que pareça, não é utopia. O meu propósito quando levanto cedo é mudar a vida de alguém através do colchão adequado. E isso me motiva tanto, sabe? Daí que você quer buscar mais alternativa e tal. E assim, pode ver que essa euforia a gente repassa assim no... Você já tem ideia de quantas pessoas já atendeu? Em toda essa história, com quantos produtos já vendeu? Já. Assim, eu vou ter que passar dados de 23 anos, que nesse último ano eu não fechei ainda. Então, acredito que entre móveis, estofados, presentes, decorações, papelaria, travesseiro, nós comercializamos algo próximo a 682 mil itens. É bastante, é bastante. Colchão e travesseiro, 32.887. Então, então assim, até... E o fato hoje de vender mais colchões, você ficar mais especialista, te dá um prazer maior do que você ter mais coisas? Então, olha só, eu vou entrar num campo que é bem do jurídico. Desses 682 mil pessoas, 682 mil itens vendidos, não seria exagero eu ter 5 mil PROCON. Né? Tem coisa que, como lojista, eu nem vejo. Vendia batedeira, chegava batedeira, ia lá, batedeira, liquidificador. Né? Sabe quantos PROCONs nós temos até hoje, em 29 anos? 0. Esse é o meu maior orgulho. Poder dizer que de todas essas, são 16.521 clientes, quantia de produto vendido, de tudo que é tipo, eu nem vejo, né? Porque o cara comprar uma geladeira, já ia na casa dele, né? Antena parabólica, colchão de baixo valor, alto valor, mas não que não deu problema, mas todos os problemas que chegaram para nós resolvemos com conversa, né? E ajustando. E aí, se tivesse Guinness de PROCON, eu estaria
Nele, porque realmente algumas vezes é defeito de fábrica, algumas vezes defeito do lojista, mas muitas vezes do jeito que o cliente utiliza o produto, né? Nem todo mundo tem a mesma facilidade, né? Então eu já peguei situações assim bastante delicadas. Teve até a pessoa era minha conhecida. Eu vendi um colchão para ela e o colchão era um D26, ela tinha 58 quilos. E quando nós demos a garantia de 1 ano. Né? Para minha surpresa, quando deu 362 dias, chegou reclamando. O colchão deu defeito. Tá, vamos te ouvir, né? Liguei para a fábrica e a fábrica atestou o que eu sei também. Quando o colchão é para dar defeito, de cada 1.000 colchões, o índice de reprovação é 0,6. Então, de cada 1.000, 6 podem apresentar defeito. Isso não vou dizer comum, é aceitável. Né? Aí, quando eu falei para a fábrica disse assim, eles pergunta para a cliente quanto ela está pesando agora. Mas assim, nós já temos o diagnóstico, sem ver o colchão. Então, a espuma, o polímero, se ele for apresentar defeito, apresenta na primeira semana, no primeiro mês. Como é que é isso, né? 362 dias. Daí, de quantos quilos a senhora tem? 60,5 kg. E o colchão era adequado para 60 kg, né? Então já dava para ver que era... Né? Mas o fato dela pedir com 362 dias, já deu para perceber que, na realidade, ela queria um novo. E aproveitou o Código de Defesa do Consumidor, Sim. que é 9 meses mais 3 meses. Aí a fábrica diz assim, eles vão fazer assim. Por você vender colchões que não dá tanto problema, nós vamos mandar um colchão novo para ela. Mas faz um X no cadastro dessa cliente que ela está mal intencionada. Nós vamos trocamos, mas não era passivo de troca. E a outra situação que me lembra bem foi um colchão de molejo e a cliente veio reclamar que tinha uma marca diferente no colchão. E a marca era arredondada e quadrada. E marcou, e chama o representante e vai ver e tal. Daí, eu quando bati o olho, eu já vi que era a marca de um ferro de passar roupa. No colchão. Né? Então, no lugar de passar na mesa, foi lá e passou no colchão e deve ter deixado um pouquinho e marcou. Daí eu digo, olha, mas esse é o ferro. Não. Não é. Então, era sabido que era. Como é que ia dar a marca do ferro? De novo, a fábrica, olha, não, viu? Faz assim, não se estressa, troca o produto e estamos certos. Eu acho interessante porque o pessoal acha, né, reclama, o comerciante, o empresário troca muito mais produto do que deveria. Claro. Se você colocar, às vezes a maioria estão 100% corretas e vão lá e trocam. E sabe por quê? Porque assim, então eu vou trazer uns dados que estão na minha memória, mas enquanto eu era presidente da associação comercial, nós tínhamos 10.000 clientes. E eu sempre vi um estudo assim, que quando morre um cliente, eu vou ter vários sentimentos aqui na minha cidade. Primeiro, que é muito provável que seja meu amigo. Segundo, que é meu cliente. Então, a base nossa de cliente é tão pequena que se você expelir, expulsar, depois você vai sentir falta desse cliente. Então, é preferível gastar com esse valor de assistência e depois ter que ir para a televisão fazer Sim, perfeito. Atrair um cliente de novo, sabe? Mas, de fato, é muito desgastante você ter que provar. Veja, né? É sabido que ia ser detectado que não era defeito do colchão, mas... Então... Mas aquela questão que o senhor comentou você não saber o que você está comprando ou está comprando errado e não saber, ou comprando errado não, comprar e não saber utilizar. Eu posso dizer, depois dessa aula que o senhor deu aí de colchão, o meu colchão eu terminei de pagar agora, só que assim, eu sou pesado, né? Eu tenho 130 quilos. Aí eu falei assim, não, vou comprar um colchão bem duro. Porque realmente faz aquela, né, a gente gordo, a gente faz aquele vale, né, aquele buraco. Eu não aguento mais ficar trocando. Minha mãe fala que eu tenho que ficar virando colchão, sabe? Mas eu não aguento mais ficar virando colchão de tanto que. Se eu continuar engordando, eu vou na madeireira. Então, eu compro um. Mas na prática não se vira mais, sabe? Se não toma mais o colchão. Você só gira ele agora. Mas aí agora, entrando nisso aí, mas agora eu fiquei curioso com aquele que é de 2.
que é no caso para a esposa e para o marido. Não teria como virar, porque daí, ou no caso, eles dormem em lugares de... inverte o lugar daí? A pergunta é pertinente, mas é fácil. Assim, ó. Então, dentro da linha Connect Line, ou Keep Free, se for no site, Keep Free, seu direito de escolha. Então, tem o Xeon, que é o exclusivo, ideal para pessoas de 20 a 120 kg, o Power, que é até 150, e o Ute. Eu sou Power, viu? Forte. É forte. Ó. E o Ute, que é até 90 quilos. Então, ele é o colchão que é Power, na verdade, desculpa. Senhor. Entendi. E aí, o colchão ele tem uma medida legal, é 0,96, né, 96 centímetros de largura por 2,3. E aí, como tem essas três combinações, o Renan escolhe o adequado para ti e a sua companheira para ela. E aí a gente bota uma capa, então não precisa virar, porque tá dormindo certinho. Legal. Essa ideia do senhor aí foi então, revolucionária mesmo. Quando tem lógica, realmente fica mais fácil de compreender até vender. E lembra que eu deixei por último pós-venda? Olha de novo, uma outra característica que nós tivemos. Desde o colchão, do 01 colchão, juntando toda a minha coleção, foram vendidas 553 unidades. Nós tivemos a felicidade de tirar uma foto junto com o cliente, quando ele quer, e 10 dias depois o nosso vendedor vai fazendo o pós-venda. E aí, se acostumou com o colchão? Né? Tá dentro do esperado? E algumas vezes, se o cliente não gostou, por algum motivo, porque às vezes ele tem tá dormindo 12 anos num tipo de espuma, daí ele mudou, ele vai sentir essa diferença, mas ele não quer insistir, porque daí vai doer, né? Então ele vai insistindo. E é isso que nós tivemos um índice de troca muito pequeno. Não sei se foi trocado 5, mas vamos dizer que foi trocado 15, 550, não é nada, né? E aí, mas a satisfação total é cada testemunho que a gente recebe, que motiva, sabe? Vender o produto certo e às vezes não é o mais barato. Mas hoje as pessoas não querem o mais barato, querem aquele que vai atender a necessidade. Assim, a maioria das pessoas não querem ir no restaurante, não importa se pagar caro, desde que coma bem. Exatamente. Vai pagar caro, mas eu digo não é caro, é que a gente vê o dinheiro da gente sendo investido, quase que investido. O valor realmente se paga. Agora, quando você paga um produto e ele não é adequado, a primeira percepção é que ele não vale aquilo que você se colocou. Eu tive um antídoto para isso, sabe? Dentro daquelas 126 técnicas de venda, eu criei ajustei uma que é fantástica. Né? Se eu lhe perguntar se 6 mil reais é caro ou barato no colchão, assim, sem pensar. Caro, pra mim é caro. Caro, tá. Faz uma conta comigo. A sua companheira é cuidadosa? Espero que sim, que eu não tenho, mas espero tá. que seja. Então, Renan, você é cuidadoso? Sim, é cuidadosa. Não, mas você no dia a dia é cuidadoso com as tuas coisas? Sim. Tá. Então imagina você comprar um colchão 36 centímetros de alto, tecido de malha, uma lateral com jacquard, que é um tecido que não segura pó. Se alguém na casa tiver rinite, mesmo não sendo um médico, passou um paninho, não segura pó. Maravilha, mola individual, ensacada. Vai durar quantos anos a sua mão? 10, 12, 14? Não sei, nunca tive, mas provavelmente bastante. 15 anos. Tá, vamos baixar para 12 para facilitar a minha conta. 6 mil. Se o colchão durar 12 anos, tu vai investir 500 reais por ano. Dividiu por 12, 500 por 12, 45 reais. Né? 45 reais é um x-salada com uma Coca-Cola. Para dormir bem durante o ano inteiro. E sabe o que é o pior? É que eu tenho razão. Que o móvel dura bastante, o colchão dura bastante, o computador dura bastante. Né? Caro é você gastar 1.600 no exame para ver se a tua coluna está no lugar. Ou 2.000. Então, a percepção de valor depende muito de como ela é apresentada. E veja que daí eu, como vendedor, eu é que tenho que passar essa informação para o cliente. E os vendedores esquecem, acham que o cliente tem que saber tudo. Né? Então, ou não ter uma noite bem dormida, não render no serviço e perder o serviço. Olha só, então, aí é pior ainda. Eu nem quis. Eu falei a parte econômica, agora vamos pegar assim a parte corporativa. Se você investir no seu sono,
outro dia você está mais exposto, vai fazer mais licitação, se for comissionado você vai ganhar mais, e todo mundo ganhou. Eu tô aceitando de 23 vou ter mil. que comprar um colchão. Equipe vai ganhar. Amanhã já começa. Aceitando de Não, 23. eu acho que o Kleber mesmo vai dizer assim, ó, pode ir comprar um colchão e financiar. Então, Iris, estamos chegando ao fim, Claro. tá, do nosso podcast. Foi uma conversa extremamente enriquecedora. Né? Eu que gosto da parte comercial, escutar, né, o que os empresários, empreendedores, porque todo mundo tem sempre uma vertente. Essa parte comercial eu acho muito importante. Até porque a gente agora está vivendo esse boom da internet e assim, tá vendo boom, ao mesmo tempo parece que a internet também baixa e agora as pessoas estão, parecem, gostando novamente de comprar os produtos também. Pelo menos esses produtos de valor mais agregado ou comprar um produto que ela não sabia que queria comprar, porque a gente vai comprar, às vezes, uma coisa assim, a gente acha que quer e sai com um produto diferente, porque a internet não vai te dar esse prazer de você descobrir aquilo que você não queria comprar e você vai acabar comprando. Então eu agradeço demais, né, estar aqui conosco, passar todos esses ensinamentos. Não é à toa que foi eleito o melhor vendedor do Brasil na área de colchões. E o mais interessante é saber que quando começou não conseguiu vender colchão. Só para você ver como é importante você continuar, insistir. E assim, no final das contas, o seu curso, tudo é vendendo o erro que você cometeu lá na frente e toda a percepção que você angariou. Eu sempre falo, o Kleber daqui do futuro vai estar muito melhor do que esse que hoje vos fala e garanto que todo mundo vai acontecer assim. Talvez a gente se aposente mais cedo e pare. Não deu nada certo. Não vai dar certo, sim. Né? Iris, novamente agradecido. Renan, sempre meu companheiro aí de palco. Então, dentro do que você está falando, só para não perder o gancho, né, a gente tem essa característica. Quando se fala em internet e loja física, tem uma situação que diz assim que vai desaparecer as lojas físicas, né? E o último dado que eu recebi, agora de pouco, quando eu falo pouco, foi semana passada. Olha só, eu tentando me exibir de novo, mas eu faço parte de um conselho editorial de colchões internacional. Nós somos 11 pessoas, se reunimos 1 hora por ano para decidir, para ter informações a nível de mundo. Nesse último eu fiquei muito feliz porque tinha o pessoal de Bento Gonçalves, do Paraná, de Maringá, de Curitiba, de Portugal, da Europa, né? E da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos. Então, e o Iris aqui de Itaiópolis. Então nós debatemos bastante. E uma informação que veio logo a seguir, na sequência, dizendo assim, ó, que hoje 16%, vou voltar a usar assim, o que foi vendido na internet nesse último ano foi 5 vezes mais do que ano passado, que era de 50 bilhões para 250 bilhões de reais. Mas esses 250 bilhões representam apenas 16% do que foi comercializado, que parece que foi 3 trilhões e 700 e pouco. Então, quando você vê números assim, você percebe que nós não podemos desistir, sabe? Nós temos campo para trabalhar. E aí, fazendo essa correlação, só porque você falou em números, né? Porque às vezes o físico tende a dizer, não, eu não vou competir com a internet que eu não posso. Pode, mas aí você tem que achar maneiras de ser criativo e fazer alguma coisa diferente. E quando falou ali da minha história lá, é que a gente tem que ser resiliente, sabe? Você não pode desistir, tem que ter essa capacidade de resiliência. E agora eu vou voltar só um pouquinho, a gente estava no encerramento, mas algo que a gente acabou esquecendo. Vitrine, né? Eu falei de vitrine que a gente tem que se colocar. A sua empresa tem uma fachada legal, você se importa com isso, tem a entrada, tem arborizado, esses detalhes importam ou não no momento de venda no presencial? Eu acredito que sim. Então, por que o nome vitrine? Tinha 2 opções. A primeira nossa era Prolar e a outra vitrine. E aí eu percebi que as melhores coisas que a gente quer tá na vitrine. Quer um terno novo? Qual que é o melhor? Tá na vitrine. Quer um óculos novo? Pega aquele da vitrine. Aí eu pensei que ao longo do tempo o nome vitrine ia traduzir produtos de alta qualidade. E foi o que aconteceu. E claro que daí a fachada nós temos 96 metros quadrados de vidro. Então é uma vitrine absurda. Literalmente. Aí, para que eu pudesse fazer, quem já visitou a vitrine vai lembrar assim, ó, é cheio
de calçada, tudo puxando pro redondo. Desde a fachada, ela é redonda, assim, a curva. Fui pesquisar, né? Então, o que acontece? Quando a gente quer traduzir alguma coisa que é razão, o logotipo tem que ser reto, né? Quando você quer usar um comércio transcendental ou alguma coisa transcendental, você usa a pirâmide. E quando você quer traduzir a emoção, você usa o redondo. Então, vamos lá. Eu quero ser um contador. Então, o logotipo do contador é quadrado, é razão, número. Quando eu quero abrir uma igreja, né? Vai ser transcendental. E quando eu quero traduzir a emoção, é redondo. E eu fiz tudo com linhas curvas, justamente para trazer para o cliente essa parte da emoção. E fui mais longe ainda, né? Olha que interessante, só para você saber. A minha linha reta e também a transcendental. Transcendental. Não é por acaso, né? Viu? Eu digo, as pessoas, eu não sabia, mas eu paguei alguém para saber. Olha aí, ó. E é isso que importa. Não, às vezes você não sabe tudo, né? Então, e aí eu fui mais longe, voltei lá no tempo das cavernas. Nossa, mas meio longe, né? Então, o que eu percebi? Que desde aquela época, a mulher ficava na caverna e o homem que saía caçar, né? E vejam, ó, não precisam responder. Mas normalmente, quando o homem lá vai comprar, ele pega a primeira camisa que tiver, né? E só que é para ele. Olha o egoísmo. Vou comprar uma camisa, vou comprar para mim. Quando eu vejo a minha mulher comprar, primeiro que ela vai lá, ela compra para mim, para os filhos, e se sobrar dinheiro, ela compra para ela. Então eu percebi que quem toma a decisão de venda no casal é a mulher. Então vamos preparar a vitrine para atender a mulher, o homem, mas com destaque para o lado feminino. Quando você está entrando na vitrine, você vai ver um jardim, uma flor, uma borboleta, integrado com a fachada da vitrine. Então essa foi a primeira intenção. Tudo na parte subliminar, né? Que é inconsciente. Então a pessoa percebe que é diferente, mas não consegue dizer o que é. E isso faz... uma coisa... assim, até legal dentro desses espaços a gente contar isso, que as pessoas entendem que é tudo coincidência. Mas a diferença é nítida, né? Você vê os outros, né? É que talvez ainda, né? Você já está mais adiante, mas eu digo, ainda tem muita gente que o negócio é só abrir um galpãozão e deixa feio e tal. E na verdade não tem experiência nenhuma, né? Claro que daqui a pouco a gente pode ter, vamos completar 30 anos, daqui a pouco já estamos carentes de estacionamento, talvez a gente tenha que se ajustar, que são momentos. Lá, 29 anos atrás, essa era a ideia, implantamos e deu certo, mas nada impede que a gente vá acompanhando. Mas o estacionamento hoje causa experiência, porque todo mundo quer estacionamento. Então, né? Então, e assim, né? Chegar ali tá fácil, né? Na mão. Então foi muito prazeroso, adorei aí a participação, agradeço de coração ao Kleber, ao Renan, ao Luiz aí por me aturarem, escutarem a gente falar. Eu sei que às vezes a gente vai falando assim atravessado, mas é justamente essa ideia de ser um bate-papo, senão seria uma palestra. Então eu agradeço demais aí a oportunidade. Eu que agradeço, Williams, mais uma vez. Pessoal, e quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Nosso canal tem o objetivo de falar de licitação, falar um pouco de política, empreendedorismo, conhecer a vida dos empresários, para você saber que todo mundo começou do início, todo mundo tem a sua trajetória e que todo mundo que persiste vai dar certo. Não tem ninguém que começou, passou 20, 30 anos e não deu certo. Todos que aqui a gente já entrevistou é resiliência, né? Muito do que a gente já tira CNPJ forte no início, CPF fraco, para depois os dois caminharem juntos. Eu marquei 4 coisas aqui, ó: disciplina, relacionamento, metas e visão. Coisas que eu tirei dessa, entre muitas outras, mas pegando a parte empresarial assim, eu acho que seria essas 4 aí: disciplina, relacionamento, metas e visão. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima.